A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, 17 de fevereiro de 2023, 8 horas e 36 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial os advogados que estão presentes, doutora Ana Carolina, doutora Gisele, doutor Felipe. Agradeço também, agradecimento especial também ao doutor Bruno, que veio substituir hoje o doutor Carlos, tá? Então, vamos dando início à sessão de julgamento. Queria que todos abrissem o processo relativo ao IM 4094795, Citrosuco SA, Agroindústria. Doutora Ana Carolina está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. De início, doutora Ana, eu explico que eu estou convertendo o julgamento de diligência. Eu vou passar a leitura do voto, e aí eu peço para que a senhora faça a sustentação oral no retorno, tá? Como eu não apreciei o mérito, tem algum problema? Nenhum problema, doutor Silvio, no retorno Tá, eu faço. tá ok. Vou passar a leitura do voto, do voto e já abro para discussão, tá? O voto estava disponível, eu vou ultrapassar a leitura do relatório, tá? Então, só para contextualizar, uma parte do relatório diz o seguinte: a Colei da Sexta Câmara Julgadora conheceu do recurso ordinário e negou-lhe provimento. E as florestais conheceu do pedido de retificação de julgado e deu-lhe provimento. Em sede especial, a Igreja de Câmara Superior acolheu o pleito de nulidade do recurso especial da Fazenda e determinou a devolução dos autos para novo julgamento do pedido de retificação de julgado interposto pela contribuinte. Eis o breve relato dos autos. Voto. Inicialmente, voto no sentido de converter o julgamento em diligência e converter o julgamento a... Só um minutinho. Julgamento em diligência à presidência desse tribunal para manifestação acerca da existência de eventual prevenção em relação ao julgamento do pedido de retificação de julgado. No caso em discussão, a Igreja de Câmara Superior anulou decisão proferida em sede de pedido de retificação de julgado e determinou os retornos dos autos para novo julgamento do pedido de retificação de julgado que foi interposto contra a decisão proferida pela Colém da Sexta Câmara Julgadora. A anulação recaiu sobre decisão proferida em sede de pedido de retificação de julgado e não sobre decisão que julgou o recurso ordinário. Assim, pelo disposto no parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 13457/09, haveria prevenção de Câmara. Vejamos, diz o parágrafo 3º, admitido o processamento do pedido de retificação, será ele julgado pela Câmara que proferiu a decisão retificanda, ainda que em outra composição ou outro mandato, designando-se relator aquele que proferiu o voto condutor. O parágrafo 4º diz o seguinte: caso o juiz que proferiu o voto condutor da decisão retificanda não mais integre a Câmara, o processo será distribuído aleatoriamente a um de seus membros, ou seja, há prevenção de Câmara, tá? Ainda que em outro mandato. Continuo no meu voto. Por oportuno, observo que a folha de distribuição, as folhas 1046, indica que o recurso a ser julgado é um recurso ordinário. No entanto, trata-se de um pedido de retificação de julgado. Ante exposto, converto o julgamento em diligência para a presidência do TIT para manifestação acerca da existência de prevenção da Colém da Sexta Câmara Julgadora, nos termos do parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 13457/09. Bem como que, na oportunidade, se proceda o ajuste da folha de distribuição de recurso ordinário para pedido de retificação de julgado. Só vou gravar o voto e eu já abro para discussão. O processo está em discussão. Alguém tem alguma dúvida acerca da prevenção? Então, vou converter o julgamento em diligência, encerrar os debates e passar a votação. A senhora também tem alguma dúvida, doutora? Quer se manifestar acerca da diligência? Não, doutor Silvio, está bem claro. Vamos aguardar o resultado. Tá ok, então. Obrigado. Obrigada. Tá.
Ana, decisão unânime, tá? O processo já foi votado. Se a senhora quiser sair, fica à vontade. Se quiser continuar também para completar, também fica à vontade, tá? Obrigada, doutor Silvio. Peço licença para me retirar. Desejo uma boa sessão a todo mundo. Bom carnaval. Obrigado. Tenha um bom dia, bom feriado também. Bom Até dia. mais. Tchau, tchau. Continuando aqui, vou passar o processo da Cooperativa de Produção Industrial de Trabalhadores em Conformação de Metais, a IM 4048362. Doutora Gisele está presente para fazer sustentação oral. Doutor Rafael é o relator. Passo a palavra ao doutor Rafael para fazer um breve relato dos autos e depois a doutora Gisele pode ficar à vontade, fazer sustentação oral. Obrigado. Muito obrigado, doutor Silvio. Só um minuto para abrir o processo. Está um pouquinho baixo, doutor Rafael. Desculpe. Estão ouvindo melhor agora? Agora está melhor. Perfeito. Muito obrigado. O auto contém uma acusação, que é creditou-se indevidamente de ICMS no montante de R$ 79.530,41 nos períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, conforme especificados em demonstrativo número 1, devido à operação de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, fazem próprias das cópias dos documentos fiscais e das aquisições DANF e dos livros de registro de entrada. O processo teve julgamento pela 10ª Câmara e, posteriormente, ele foi mantido pela 10ª Câmara e teve recurso especial, no qual a Câmara Superior determinou retorno para julgamento em instância ordinária por ausência de fundamentação, né? Não havia adequada fundamentação no voto da 10ª Câmara. Então, o processo me foi distribuído para a relatoria. É o que compõe relatar. 15 minutos para a advogada fazer a sustentação oral. Pode ficar à vontade, doutora Gisele. Obrigado, doutor Rafael. Bom dia, obrigado, doutor Silvio, doutor Rafael. Cumprimento a todos os demais julgadores e participantes. Preciso de poucos minutos, na verdade, a minha sustentação eu queria mais frisar qual é a atividade da empresa e quais são esses produtos que foram tidos aí como uso e consumo e, portanto, glosado o crédito de ICMS. Basicamente, são três itens, né? Três mercadorias entradas: fita de serra, disco de serra, pastilha de usinagem. A empresa, ela fabrica eixos, pinos, buchas, geralmente para setor automotivo, peças. Então, são produtos, essas peças que eles fabricam são peças de aço, e eles fazem isso por forjamento a frio. Então, esses três materiais, objeto da glosa, eles servem para, de fato, cortar e moldar essas peças que são esses filtros, os rolos para correntes que vão ser vendidos, enfim, que é o objeto do desenvolvimento da atividade da empresa. E a matéria-prima deles são tubos grandes, né, de aço maciço, tubulares, e aí eles usam principalmente esses três itens para fazer esses cortes e a moldagem de acordo com o que o cliente precisa, né? Então, aí a autuação está embasada no artigo 665 do regulamento. E aí que veda, então, aí ele veda o crédito da mercadoria que não for utilizada para consumo no respectivo processo. E a gente entende que nos autos a gente tem prova de que esses materiais foram usados no processo produtivo. A gente tem laudos, inclusive com fotos coloridas, e o laudo técnico comprova aí essa utilização e esse consumo dos itens no processo produtivo, né? A gente entende também que esses produtos estão enquadrados na normativa CAT 1 de 2001. A normativa, ela destaca, né, o conceito de insumo, que podem ser os produtos intermediários que se consomem, né, no processo de produção. E aí tem uma questão interessante que na normativa, né, ela fala que a título de exemplo, então não é um rol taxativo, a gente deixa isso, destaca isso no recurso, nos memoriais até,
Então, o rol não taxativo, ele diz, né, que são produtos utilizados no processo produtivo para limpeza, identificação, desbaste, que é o corte de peças, né, e diz até expressamente um dos itens da autuação, que é o disco de corte, né. Então, a gente entende que esse rol não taxativo, essa ideia que essa regra, né, que a normativa traz, dizendo que o produto que é utilizado para desbaste, ele pode ser considerado como insumo e, portanto, autorizativo para a tomada do crédito, né? E, além disso, a gente teve em 2006 uma autuação da mesma empresa, dos mesmos produtos, a mesma questão, né? E naquela ocasião, juntei prova, a cópia da decisão nos autos, naquela ocasião foi decidido favoravelmente ao contribuinte, ou seja, foi autorizada o creditamento, né? Foi autorizado, foi cancelada a glosa. Então, no presente caso, o que a gente aguarda e espera, de fato, é o provimento do recurso, né? E o cancelamento da autuação com autorização para a tomada de crédito dos produtos por serem verdadeiros insumos na produção da empresa. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição. Obrigado, doutora Gisele. Passo a palavra ao doutor Rafael. Por gentileza, doutor Rafael. Muito obrigado, doutora Gisele. Muito obrigado, doutor Silvio. Eu vou passar diretamente ao voto no item 13 do meu voto aqui. Trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou integralmente procedente o AIN 48362, dígito 9. O AIN contém uma acusação de creditamento indevido de ICMS decorrente de operação de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. As mercadorias objeto da autuação são discos de serra, fitas de serra e pastilhas de usinagem. A recorrente é empresa do ramo de conformação de metais e informa que utiliza as mercadorias objeto da autuação em seu processo produtivo, tanto para corte de aços ligados redondos maciços tubulares, no caso de discos de serra e fitas de serra, quanto na fase de acabamento das peças, no caso das pastilhas de usinagem. Em seu recurso ordinário, a recorrente reproduz doutrina acerca do direito ao crédito de ICMS para produtos intermediários e conclui afirmando que as mercadorias objeto da autuação preenchem os requisitos de essencialidade, especificidade e utilização no processo produtivo, mas não na condição de partes e peças de máquinas e equipamentos, razão pela qual é cabível o creditamento de ICMS nas operações de entrada das mercadorias, das mencionadas mercadorias. Afirma ainda que a glosa dos créditos representa afronta ao princípio da não cumulatividade. Sem razão a recorrente. A fim de demonstrar seu direito ao crédito de ICMS, a recorrente traz, tanto em sua defesa quanto em seu recurso ordinário, fotos com o intuito de demonstrar que as mercadorias objeto da autuação são utilizadas em seu processo produtivo. Traz ainda laudo de engenharia, folhas 547 a 553, contendo o detalhamento da composição e da utilização das mercadorias objeto de autuação no processo produtivo da recorrente, bem como considerações acerca do desgaste de efeitos materiais ao longo do tempo. É de se observar que a recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva utilização das mercadorias em seu processo produtivo, bem como a ocorrência de desgaste das peças em decorrência de seu uso. No entanto, conforme mencionado no laudo de engenharia trazido pela própria recorrente, folha 552, refeio esse desgaste se dá ao longo de alguns dias, e não imediatamente, de sorte que tais mercadorias não podem ser consideradas insumos para fins de aproveitamento do crédito de ICMS. A Câmara Superior deste Régio Tribunal já enfrentou o tema em diversas oportunidades, tendo firmado reiteradamente o entendimento de que o direito ao crédito do ICMS depende da consumição integral da mercadoria no processo produtivo, não sendo suficiente seu mero desgaste ao longo do tempo. Nesse sentido, transcrevo abaixo e incorporo como fundamento de decidir o entendimento exarado pela Câmara Superior no julgamento do AIN 4010842, dígito 9, em voto da lavra do doutor Fábio Henrique Bordini Cruz. E aqui eu reproduzo um trecho do voto do doutor Fábio, em que ele traz justamente essa discussão. Alguns pontos importantes é quando ele destaca de um voto do doutor José Roberto Rosa: para o direito ao crédito, é necessário caracterizar-se o consumo e não apenas o desgaste ao longo do tempo.
Laudos que atestam que materiais são utilizados e se desgastam no processo produtivo não têm o condão de superar a vedação do ordenamento jurídico que exige o consumo no processo. Para o direito a crédito, é necessário caracterizar-se o consumo e não apenas o desgaste ao longo do tempo. Apenas os materiais que se consomem integralmente no processo produtivo permitem o aproveitamento como crédito do imposto destacado na nota fiscal de aquisição. O mero desgaste dos blocos fretes não permite que se considere tratar esse material secundário ou intermediário, impossibilitando o provimento do crédito. E aqui a gente consegue ver que e ele traz uma referência, ao final ele traz mais algumas referências de outros votos que a Câmara Superior enfrentou que teve o mesmo entendimento. Né? Aqui a gente vê a questão da não somente o desgaste, mas a necessidade da integral consumição. Prossigo no item 22 aqui no meu voto. Mais uma vez, cumpre destacar que a recorrente logrou êxito em comprovar a utilização e desgaste ao longo do tempo das mercadorias, objeto de atuação em seu processo produtivo, mas falhou em demonstrar a consumição das mesmas no processo. Desse modo, referidas mercadorias se configuram como produtos intermediários, que não se integram ao produto final nem se consomem integralmente no processo produtivo, razão pela qual a recorrente não faz jus aos créditos do ICMS decorrentes da escrituração da entrada de tais mercadorias. Também não assiste razão à recorrente quando afirma que a glosa dos créditos de ICMS, no caso em tela, representa afronta ao princípio da não cumulatividade. Isso porque, conforme discutido anteriormente, as mercadorias se configuram como produtos intermediários, e a questão do direito a crédito do ICMS na aquisição de produtos intermediários, que não se consomem integral imediatamente no processo produtivo, já se encontra pacificada no STF, conforme o julgamento do recurso especial 689001-RS, relator ministro Dias Toffoli, de 22 de junho de 2017. E aqui eu transcrevo um trecho do julgado do STF, que traz essa discussão acerca do princípio da cumulatividade e do direito ao crédito, né, que, no caso do CMS, trata-se de crédito físico e não financeiro. Né? Prossigo no item 25. Desse modo, resta claro que a contribuinte não faz jus ao creditamento do ICMS e, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade, razão pela qual não acolho o apelo da recorrente. A outra representação fiscal interpôs fixação de folhas 583, requisitando a limitação tanto dos juros de mora quanto dos incidentes na atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic, incidente nos tributos federais, consoante disposto na súmula 10 deste TIT, em sua redação revisada em 9/6/2022. Acolho o pedido da representação fiscal em face do caráter vinculante da súmula deste tribunal. Com base no exposto, conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, mantendo integralmente a acusação do em exordial e reduzindo os juros de mora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa, consoante disposto na súmula 10 deste TIT. É como voto, a questão principal aqui, só fazendo um resumo de entendimento, é que apesar de, sim, as peças serem utilizadas no processo produtivo e, sim, se desgastarem ao longo de alguns dias, como o próprio laudo recebido pela recorrente informa, isso não configura o consumo deles. Não é um consumo imediato, não é como uma lixa que você vai usar e gastar para a próxima peça, você bota outra e você gasta no processo, por exemplo. Ele demora alguns dias para se consumir, então não caracteriza exatamente, pela minha interpretação e pelo que eu colhi de entendimento da Câmara Superior, não se caracteriza como consumo, como insumo, justamente por não ter essa integral e imediata consumição no processo produtivo, mas sim um desgaste ao longo do tempo. Então, por essa razão, eu não acolho a pretensão da recorrente e apenas acolho o pedido de redução dos juros ao patamar da Selic, consoante a súmula 10. É como voto. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Gisele está presente. Alguém tem alguma dúvida? Fazer alguma manifestação acerca do assunto? Pois não, doutor Walter. Presidente, se me permitir, doutor Rafael, também gostaria de fazer um pedido de vista e trazer um voto no sentido da divergência, com todo respeito ao entendimento dele, tá bom? Eu tenho, assim, uma posição já firmada sobre esse assunto, só que para escrever agora uma preferência, eu gostaria de aproveitar o voto do doutor Rafael, que ele explora um pouco melhor esse entendimento de consumo, processo, então eu gostaria de trazer isso na próxima oportunidade, aí um voto vista. Tá ok, doutor. Fica à vontade, só pedir e eu defiro. Doutora Gisele, se a senhora puder comparecer no retorno, se
se houver alguma questão de fato, aí a senhora fica à vontade também para poder se pronunciar, tá? Com certeza, doutor Silvio, eu agradeço e estarei presente, sim. Tá, joia. Então, só esperar o doutor... Aqui, ó, já foi... O doutor Walter já fez o pedido, tá? Então, ele saiu em vista. Aí, no retorno, ele vai ser pautado novamente, tá? Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, agradeço a todos. Tá, joia. Bom feriado, tá? Bom final de semana também. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Passar o julgamento da... Só um minutinho. Julgamento do AIM 4.123.254, Terit Wireless Solution Tecnologia e Serviço Limitado, processo de relatoria do Dr. Walter, saiu em vista para mim e para o Dr. Rodolfo também, né? Dr. Felipe está para fazer, está aqui para acompanhar. Então, se alguém tiver alguma dúvida relativa a esse processo, Dr. Felipe também, se ele puder, ele pode esclarecer para a gente. Dr. Walter, só para retomar, o AIM continha 2 acusações e o senhor acabou provendo parcialmente o recurso para manter a cobrança do item 1 e cancelar a cobrança do item 2, tá? Só para contextualizar, o item 2, ele exigia ICMS em razão do não lançamento no livro registro de apuração dos outros débitos, tá? Para cancelar o crédito que foi lançado quando da entrada do produto no estabelecimento, é isso? Correto, presidente. Na verdade, exatamente. O contribuinte ele adquire equipamentos eletrônicos de outras unidades da federação, sem antecipação do ICMS, chega no estado de São Paulo, deveria fazer a antecipação, mas aí ele adota uma interpretação que, quando revende para o industrial, ele não precisa antecipar na entrada nem na saída, porque será um insumo industrial do seu destinatário. Não concordo com essa interpretação, acho que entrou, eu não sei para quem eu vou vender, eu tenho que antecipar o tributo, e quem adquirir tem o direito à compensação. O que ocorre no segundo item é que na hora de fazer o lançamento tributário, além de cobrar antecipação tributária, em um detalhe, ele paga o ICMS na saída. Se recolheu ou não, ele destaca o ICMS na saída dele. Aí o lançamento cobra a antecipação tributária novamente. Ok, aí com o IVA, tudo certinho. Só que a parcela do crédito, que tem um tipo de lançamento na escrituração fiscal, para fazer um débito e crédito, né, da operação, vamos dizer, de entrada, o fisco está exigindo também esse imposto. E aí eu entendo que seria em duplicidade também. Tá bom? Obrigado. Doutor Rodolfo, o senhor pode gravar o parecer e aí passar a leitura, e aí depois eu passo a leitura do meu voto também. Ele já não aparece para vocês, doutor Silvio? Está aparecendo, aguardando confirmação de parecer de vistas da DRF. Como que eu posso... tá, deixa eu ver aqui. Confirmar parecer, né? Isso. Tá, já. Parecer registrado com sucesso. Já aparece para os senhores? Isso, agora aparece. Opa, então tá. Aí o senhor pode passar a leitura Tá, do já. seu parecer, e aí eu já em seguida eu passo o meu voto de vista, tá? Vamos lá. Bom, trata-se de processo em fase de julgamento de recurso ordinário de folhas 1226 a 1268, interposto contra a nova decisão de folhas 1216 a 1222, que julgou o procedente auto de infração inicial de folhas 1 a 8, composto por 2 itens que cuidam das seguintes infrações relativas ao ICMS. Aqui eu reproduzo o texto da acusação. E sigo. Tendo em vista o voto do ilustre relator, proferido na sessão realizada na 9ª Câmara do TIT, em 27/1, pedimos vista desses autos para melhor elucidarmos alguns pontos
da legislação tributária paulista que, salvo melhor juízo, permitem concluir pelo acerto do crédito constituído no item 2 da acusação. O ilustre juiz relator Walter Carvalho Monteiro Brito, ao qual rendo minhas homenagens pelo bem elaborado voto, entendeu pela improcedência do crédito constituído no item 2 da acusação, assim se manifestando. Reproduzo um trecho do voto do Dr. Walter. E faço observação que o item 1 constitui objeto do presente parecer. Aqui passamos às nossas razões. Conforme se depreende dos autos, no item 1 do AIM, o fisco exigiu ICMS por antecipação nos termos do que preconiza o artigo 426-A do RICS. No item 2, o ICMS foi exigido do contribuinte em razão de ele não ter realizado os lançamentos a débito na EFD Registro de Apuração nos termos do que determina o artigo 277 do RICS. Em que pese de fato a escrituração nos termos do artigo 277 ter como principal objetivo demonstrar a operação realizada nos termos do 426-A do mesmo diploma legal, resta patente que o contribuinte lançou no seu livro registro de entrada valores a título de crédito, sem, contudo, realizar os demais lançamentos a título de débito do imposto, nos termos do que determinam os mesmos dispositivos. Vejamos como se manifesta o fiscal atuante as folhas 1123. Aqui reproduzo um trecho da manifestação fiscal e vou pedir licença para ler para os senhores. Em relação ao artigo 277 do RICMS, que transcrevemos abaixo parcialmente, o interessado se creditou e não fez o respectivo lançamento a débito do imposto, conforme alineado o item 1 do parágrafo 2º do referido dispositivo legal, conforme se verifica nas GIAs e no RICMS juntado aos autos. Aqui, independentemente do contribuinte efetuar, por meio da GARI, o recolhimento nos termos do 426-A, quando ele vai fazer os lançamentos nos livros registro de entrada e de apuração, o resultado dos lançamentos tem que ser zero. Então, os créditos e os débitos, eles deveriam se anular a ponto de que fosse só uma demonstração escritural do imposto que ele já recolheu e do crédito que ele já se utilizou quando ele recolheu o imposto, porque foi abatido no momento do cálculo do imposto recolhido na GARI, o crédito da operação interestadual, tá? Então, aqui o resultado deveria ter sido zero. Então, seguimos. De outra sorte, não havendo como se aventar a hipótese de creditamento indevido do imposto, haja vista que o crédito foi escriturado nos termos do que recomenda a legislação, assim, para que não houvesse vantagem devida por parte do contribuinte, o lançamento do item 2 foi realizado para que se anulassem os efeitos do crédito aproveitado. Nesses termos, o voto proferido pelo ilustre relator Marco Aurélio Watanabe Zancopé, no AIM 4082-510, que cuida do mesmo assunto, que é exatamente a mesma acusação, os dois itens de infração, tá? E aqui eu destaco um trecho do voto no parágrafo 20. Dessa forma, o lançamento de ofício busca atender integralmente ao que determina o artigo 277 e artigo 281 do RICMS. A nosso ver, o seguinte exemplo hipotético permite esclarecer a inexistência do alegado bis in idem. Imagine-se uma situação na qual o contribuinte tenha recolhido ICMS por GARI na entrada de mercadorias no Estado de São Paulo, em atenção ao que determina o artigo 426-A. Então, no exemplo hipotético, a gente está partindo da suposição que o contribuinte recolheu o imposto. Porém, imagine-se que o mesmo contribuinte tivesse escriturado apenas o crédito da operação em seus livros. Se não fosse possível ao fisco exigir o imposto escritural da operação na forma do item 2 do presente AIM, o contribuinte teria obtido vantagem devida, haja vista que, nos termos do voto do relator, os efeitos escriturais da operação deveriam se anular. Logo, ainda que tenham por origem a mesma operação comercial, o imposto que deve ser recolhido por meio da GARI e os possíveis efeitos escriturais da operação mercantil são fatos independentes, pois podem apresentar resultados distintos, caso não se siga o que determina a legislação. Conforme ressaltado pelo ilustre relator, os efeitos escriturais da operação nos moldes do 277 deveria ser nulo, ou seja, da escrituração contábil não poderia resultar nem saldo devedor do imposto, nem saldo credor, pois numa operação regular, os valores devidos já teriam sido recolhidos por meio de GARI e os créditos possíveis já teriam sido considerados e abatidos do montante do imposto calculado e recolhido. No outro giro, ainda que o contribuinte alegue que realizou as posteriores saídas com destaque de ICMS, não há
como se cogitar qualquer tipo de compensação no âmbito do contencioso administrativo, sobretudo porque tal possibilidade é vedada pela Lei 13457. Aqui eu reproduzo o artigo 93, que diz: não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamentos nem do TIT as questões relativas a pedido de compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. Nesse sentido, o voto proferido pelo ilustre relator Rogério Hideaki Nomura, no AIN 4.117.865, que cuida do mesmo assunto. O mesmo assunto, quando eu digo, é também da antecipação de tributo, com recolhimento, com exigência do imposto no segundo item. Por fim, uma vez que as mercadorias objeto das operações estão inseridas na sistemática da substituição tributária, cujo imposto das operações subsequentes deveria ter sido recolhido pela recorrente nos termos 426A do RICMS, as notas fiscais de saída das operações posteriores deveriam ter sido emitidas sem o destaque do valor do ICMS, conforme o artigo 274 do RICMS, pois o contrário permitiria ao destinatário que se creditasse do ICMS, causando prejuízo ao erário. Assim, a emissão de notas fiscais pela recorrente com destaque do ICMS, além de não permitirem qualquer tipo de compensação com os valores contestados no item 2, conforme vedação expressa da legislação, ainda configuram descumprimento ao ordenamento jurídico tributário, fato que poderia ter ensejado um terceiro item de autuação. Aqui eu trago apenas a menção ao artigo 85, inciso 4, linha G da Lei 637489. Porém, desde que o contribuinte atenda ao que prescreve a legislação, artigo 63, inciso 7 do RICS, da portaria CAT 84/2022, atual, é possível que ele requeira perante o fisco a restituição do ICMS destacado. Então, aqui a gente está falando que, independente dele ter emitido nota fiscal com destaque do imposto, a gente não pode... O tribunal tem vedação expressa para que não seja realizado nenhum tipo de compensação, e se ele demonstrar esse pagamento indevido, nos termos da legislação, ele pode requerer, desde que ele atenda aos requisitos da legislação, né? Logo, tendo em vista acima exposto, entende-se que o crédito constituído no item 2 do lançamento deve prosperar nos exatos termos propostos pelo fiscal atuante. Este é o nosso parecer que submetemos à apreciação dessa comenda da Câmara. Obrigado, doutor Silvio. Obrigado, doutor Rodolfo. Meu voto também já estava disponível. Vou passar diretamente à leitura. Pedi vista dos autos para análise do item 2 do AIM. O ilustre juiz relator, Dr. Walter Carvalho Monteiro Brito, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou seu voto na sessão de 27/1/2023. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso ordinário, bem como as razões que lhe convenceram. Com licença do ilustre juiz relator, adoto integralmente seu bem elaborado relatório. Como informado pelo ilustre juiz relator, o AIM contempla duas acusações de deixar de pagar ICMS. O ilustre juiz relator conheceu integralmente do recurso e deu-lhe parcial provimento para manter a exigência do item 1, com exclusão das notas fiscais números tais, afastar a exigência do item 2 e, por fim, limitou os juros à taxa Selic, de acordo com a súmula 10, que foi revisada. Após a análise dos autos, diverge do ilustre juiz relator somente em relação ao cancelamento integral do item 1.2. No mais, acompanha integralmente o juiz relator. A contribuinte adquiriu produtos sujeitos ao recolhimento do ICMS-ST por substituição tributária de outras unidades da federação que não possuem protocolo com o Estado de São Paulo. Assim, a contribuinte deveria promover o recolhimento antecipado do ICMS-ST por meio de guia de recolhimentos especiais, mas não o fez, item 1.1. No item 2, a acusação é de deixar de pagar ICMS em razão da contribuinte não efetuar, abre aspas, os lançamentos no livro registro de apuração de ICMS previstos no artigo 277 do RICMS, especificamente no parágrafo 2º, item 1, a linha A, débito de imposto, outros débitos, que foram emitidas por contribuintes localizados em outras unidades da federação sujeitos ao recolhimento antecipado por substituição tributária, nos termos do artigo 426-A do RICMS. O ilustre juiz relator cancelou o item 2 dos seguintes termos. Transcrevo a parte do voto, Dr. Walter, e continuo. Nesse caso, ouso discordar do ilustre juiz relator. O valor exigido no item 1.2 deve ser mantido. No entanto, com a exclusão dos valores das mesmas notas fiscais que foram excluídas do item 1.1. Notas fiscais em números tais. Cito as notas fiscais.
Continuo no meu voto. A contribuinte recebeu produtos de outros estados e se aproveitou do crédito destacado das notas fiscais. O fisco, ao promover o lançamento do item 2, do item 1, conforme planilha de folha 57 a 63, apura o valor do ICMS-ST, levando-se em consideração o valor que foi destacado no documento fiscal. A exigência do item 1 tem origem na aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo do ICMS-ST, subtraindo-se o valor do ICMS destacado na nota fiscal de entrada. Portanto, o item 1.1 engloba a exigência do item 2, ou seja, não engloba a exigência do item 2, não há cobrança em duplicidade. Assim, o item 2 deve ser mantido. A autuada deveria lançar o correspondente débito do imposto, a fim de anular o crédito da entrada, pois o crédito da entrada é utilizado na compensação do imposto, a ser recolhido por meio de guia de recolhimentos especiais, que no caso dos autos está sendo exigida no item 1.1. Quanto à alegação de que houve saída tributada, compete registrar que as notas fiscais não poderiam conter destaque de imposto. Assim, o destaque indevido enseja o direito à restituição nos termos da legislação. Ainda registro que este órgão de julgamento carece de competência para realizar a compensação dos valores destacados irregularmente nas notas fiscais de saída, com o quanto exigido no item 2, nos termos do inciso 1 do artigo 93 da Lei 13457. E assim dispõe, transcrevo. Antes exposto, diverge do ilustre juiz relator apenas em relação ao item 2, no sentido de manter a exigência com exclusão das notas fiscais numeratais, que também foram excluídas do item 1.1. Vou fazer o registro do voto e eu já faço uma breve explicação. Pessoal, um pouquinho. O parecer do doutor Rodolfo, ele esmiuça melhor a matéria, tá? Meu voto é mais simples. O que acontece? Quando a mercadoria vem de outro estado, então ela vem com destaque de ICMS. Então, ele vai registrar o valor do crédito do livro de registro de entrada, tá? Ele vai no livro de apuração, e na mesma hora ele vai lançar um débito. Então, esse crédito está se anulando com crédito. Quando ele for calcular a guia de recolhimento especial para calcular o ICMS-ST da entrada, ele pega o valor do crédito e abate desse valor de IVA, tá? Então, por isso que ele acaba lançando o outro débito. Então, é assim que funciona, tá? O fundamento do Dr. Walter é que, como ele apurou via RPA, ele entrou com essa mercadoria e não pagou na entrada, e ele deu saída tributada, ele fala, olha, como ele deu a saída tributada, esse valor ele se compensa com o crédito. Por isso é que ele acabou olhando e viu aquilo como uma cobrança em duplicidade. O maior problema, para mim, é que são coisas distintas. Por quê? Porque a gente está cansado aqui de ver autuação por crédito indevido, com destaque indevido de ICMS. O destinatário, ele acaba tomando auto de infração, por quê? Porque aquela operação não era tributada. Aquela operação era sujeita a substituição tributária em operação dentro do Estado. Então, ou seja, não dá para compensar isso daí. Entendeu? O destaque indevido, o doutor Rodolfo falou, daria ensejo até uma terceira acusação, tá? De emissão de nota fiscal com destaque indevido de ICMS. Mas o destinatário ele não pode se apropriar desse crédito, por isso que ele dá direito à restituição. E aí, com base no 93, eu entendi que não dá para você compensar. Tá? Esse foi o meu entendimento aqui e eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade, doutor Walter. Presidente, seria bem breve, apenas para o doutor Bruno ponderar sobre algumas considerações minhas aqui. Eu acho assim, o contribuinte interpretou mal, deu entrada no estabelecimento e
fez o RPA dele, então ele creditou, pagou na saída, não poderia ter pago, né? O lançamento não consta, isso fora autos, né? Não consta destaque indevido, não consta crédito indevido, porque o procedimento foi de RPA, ele não poderia tomar o crédito também. O procedimento deveria ser nos moldes 277, acumulado com 281, para poder fazer a demonstração do 426A. Então, eu compro, não tem protocolo, entrou, eu tenho que lançar só no livro de apuração a parte de demonstração da apuração do cálculo e fazer o recolhimento da diferença. O fisco no lançamento faz direitinho. Apura esse valor que é devido à antecipação que o Estado de São Paulo está cobrando, que é o item 1. Se eu exijo o crédito, o estorno do crédito, o estorno do crédito, para anular o efeito do crédito, eu também estou errando quando eu adoto essa postura. Porque eu estou dizendo o seguinte, não, você tomou o crédito, mas a legislação não fala em apropriação de crédito no livro de entradas. Fala que você tem que lançar crédito, outros créditos no livro de apuração e outros débitos no livro de apuração, para demonstrar o valor que o fisco apontou no item 1, que não foi feito e pelo contribuinte. Então, eu concordo que são coisas distintas. Exatamente por isso que o item 2 deveria ser cancelado, porque o item 2 não gera um crédito tributário para a Fazenda do Estado de São Paulo, gera uma demonstração de como foi apurado. Então, o fisco apura, mas ele desconsidera um lançamento também dentro da própria legislação do artigo 277, 281. Ele errou, de fato. Aquilo que ele fez RPA. Isso daí ele já é outra coisa. Eu não posso misturar a mesma legislação. Agora, quando eu volto para o 426A, 277, 281, eu tenho que fazer todo, mesmo sendo o fisco, tenho que fazer todo o procedimento que está lá. Então, quando eu adoto um crédito, no 277, por exemplo, e deixo o débito, aí eu falo o seguinte, pô, mas o que você está falando? Não, estou anulando o seu crédito do RPA. Não, mas isso deveria ser base de outra acusação, crédito indevido nos termos do artigo tal, multa de 100%. Eu concordaria com tudo, mas o lançamento tem que separar mesmo essas legislações. Por isso que eu mantenho o voto do jeito que está, presidente, fazendo essas ressalvas, porque eu também concordo, são coisas distintas. Por isso que eu não posso apurar nenhum tipo de tributo com base no 277. Eu poderia ter feito, ele só fez o crédito e não antecipou. Aí tudo bem, está faltando um lançamento 277. Agora, se ele apura como RPA e a gente desconsidera toda essa legislação dele aqui, fala, o que você fez, isso aí é outra coisa. E agora vamos apurar nos termos do 426, 277, 281, eu entendo que a gente está incorrendo num equívoco aí. Mas obrigado, presidente. Só para esclarecimento aí para o doutor Bruno. Obrigado. Obrigado. Doutor Bruno, doutor Rafael, tem algum questionamento? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Doutor Silva, eu concordo também que sejam assuntos diferentes, com incidências em momentos distintos, mas realmente, analisando aqui a situação, eu dei uma estudada prévia, aguardei a manifestação aqui de todos, e eu entendo que não houve efetivamente uma falta de recolhimento de imposto. Poderia ter determinados erros, como muito bem mencionado pelo Dr. Walter, e houve eles, né? Mas eu entendo que a falta de pagamento não ocorreu efetivamente, então vou acompanhar o voto do Dr. Walter, relator. Tá já, então. Obrigado. Eu vou encerrar os debates. Pois não, doutor Rodolfo. Só um esclarecimento, não tem como ser feito a lavratura de um segundo item por creditamento indevido, porque o 2771 diz que ele pode lançar nas colunas adequadas os dados relativos à operação de aquisição na forma prevista nesse regulamento. Aqui ele está falando do livro de entrada, tá? Então, até eu transcrevi na minha manifestação um voto semelhante, dizendo que estaria inadequado a lavratura de creditamento indevido do imposto, porque a legislação permite que ele credite. O que acontece é que a legislação também exige que ele lance os débitos, né? É isso que eu quis dizer. Imaginando uma situação que o contribuinte tenha recolhido o imposto nos termos do 426A, tem recolhido, diferente da nossa. Se ele lançar nos livros de registro de entrada e de apuração só os créditos, não dá para autuar por creditamento indevido, porque ele fez o que a legislação manda. Mas se ele não lançar os débitos, ele está se aproveitando indevidamente de créditos. Então, a solução que o fisco encontrou é cobrar o débito de imposto para anular os créditos
porque ele não lançou os débitos, entendeu? É como se ele tivesse emitido uma nota fiscal de saída e não tivesse registrado no livro de saída o imposto debitado. Qual que seria a acusação? É isso que o fisco quis dizer. Rodolfo, só para complementar, salvo engano mesmo, no livro de registro de entradas, você só lança esse crédito e débito, mais ou menos, no campo observações. Tá? Mas isso é superado. Só para dizer que é o seguinte, no livro de entrada, eu lanço a nota fiscal de entrada, mas eu não me aproprio do crédito, mas eu indico qual é o valor da operação própria nas observações. Então, ele tem um regramento antigo, porque na época, doutor Silvio, da nossa escrituração manual, era só por isso. Sou novo, não sou dessa época, não. Hoje em dia é isso mesmo, doutor Walter, mas na época da operação, não. Teve uma resolução de consulta que alterou esse entendimento. Não tem problema. É mais para contextualizar, para dizer o seguinte: está tudo certo, são posições diferentes, mas obrigado. Eu não sou dessa época, doutor Walter, já sou da época atual, mas eu também compartilho que não dá para você fazer um lançamento de crédito indevido, tá? Por quê? Porque a legislação prevê que na entrada você tem que fazer escrituração em outros créditos, né? E aí você faz um débito para anular isso daí da entrada. Até a gente tem muito regime especial disso daí, né? Que o pessoal que faz importação pede regime especial para que não recolha o ICMS da importação para não quebrar o fluxo de caixa. E eles acabam recolhendo o ICMS da entrada, né? Na saída. Então, eles fazem um débito e um crédito também para morrer as duas pernas, né? Então, mas nesse caso aqui, ele fez uma perna, mas a outra segunda perna ele fez de forma diferente, tá? Mas tá jóia, então. Só complementando, para não ficar errônea a informação, a partir dessa resolução de consulta que eu mencionei, foi emitida a portaria CAT 2 de 2019. A partir dela, sim, o crédito é vedado e aí deve constar só no campo de observações. Salvo engano, está no regulamento também, doutor Rodolfo, no artigo 277 com 281, eles são bem chatinhos, eles falam em todo livro de apuração, não fala livro de entradas, mas é só para esclarecimento também. Obrigado. Obrigado. Eu vou encerrar os debates e passar a verificação de quórum. Doutor Walter, tem que registrar o voto. Só pedir para fazer o registro do voto. Do julgamento do IM 4.123.254, Telit Wireless Solution, Tecnologia e Serviços Limitada, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, o voto condutor foi o voto de minha relatoria, o doutor Rafael me acompanhou e o doutor Bruno acompanhou o doutor Walter. Pelo critério de desempate, prevaleceu o meu entendimento, tá? Mantido o item 2 e os itens 1 e 2 foram parcialmente mantidos, e houve limitação da taxa Selic. Passar ao último processo da pauta, a IM 4061499, Petroluz Distribuidora Limitada, doutor Walter
Relator, doutor Walter, fica à vontade. Não tem sustentação oral. Obrigado, presidente. Eu vou fazer só um resumo do relatório. É recurso ordinário e a questão é pagamento de estorno de crédito do ICMS, porque é uma legislação específica da turma do combustível, que é o convênio ICMS 110, né, de 2007, e nós temos os parágrafos 10 e 11 da cláusula 21ª, e esses parágrafos foram declarados inconstitucionais, né, pela ADI 4171. Mas o que diz, assim, basicamente, esse dispositivo? Quando o distribuidor compra da refinaria, ele compra o combustível e nessa mistura de álcool e gasolina e também no biodiesel, esses tributos eles ficam diferidos dentro do estado de São Paulo. E aí, quando existe a remessa interestadual, pelo distribuidor, obviamente, ele é obrigado a fazer o estorno na forma de pagamento, né, de recolhimento desse valor que foi diferido. Aí nós temos a ADI 4171, que diz o seguinte: olha, esses dispositivos são inconstitucionais, porque o substituto tributário é a refinaria. A refinaria é que é o responsável por isso. Então, você não pode atribuir ao distribuidor, que não tem nenhuma relação direta com o tributo. Tá bom, foram declarados inconstitucionais em 2015. Aí o que acontece, presidente, que é o mais curioso desse caso aqui, chama atenção aos demais. Ali nós temos efeitos modulatórios prospectivos, e aí até tem a discussão da eficácia diferida para 6 meses depois da decisão, né? E aí, a partir do mês 11 de 2015, não existe mais a aplicação dos parágrafos 10 e 11 da cláusula 21ª do convênio 110. Essa é a discussão. O auto de infração, todos os fatos geradores são anteriores, ou seja, na vigência desse convênio 110. E assim eu vou começar o voto, presidente, porque a defesa e o recurso do contribuinte bate muito nessa parte técnica, né, de como se aplica essa decisão e traz algum tipo de rediscussão da matéria tributária, princípios tributários. Então, eu vou tentar aqui esclarecer ponto por ponto e a qual conclusão que eu cheguei aqui. Então, aqui no voto, eu digo o seguinte: a matéria posta para julgamento se refere às operações interestaduais com combustíveis, regulamentada pelo convênio ICMS 110 de 2007, especialmente em sua cláusula 21ª e parágrafos 10 e 11, que exigia ao convênio o estorno de crédito do imposto correspondente ao volume de EAC, né, que é o álcool etílico, né, e mais combustível, gasolina, e o biodiesel, que é o B100, contido na mistura de combustível. Porém, tal estorno deve ser realizado por meio de recolhimento. Por meio de recolhimento do valor devido. Ou seja, o convênio 110 impõe ao contribuinte revendedor o dever de recolher o ICMS sobre a parcela de imposto de combustível não recolhida em decorrência da mistura em operações internas, caso as operações subsequentes ocorressem para outras unidades da federação, o que é o caso da autuação. Em outras palavras, a recorrente não refuta a alegação de que realizou operações interestaduais, mas se defende da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 10 e 11 por meio da ADI 4171, mesmo que os efeitos modulatórios da eficácia da decisão foram prospectivos, ou seja, diferido por 6 meses a partir do trânsito em julgado da decisão, que ocorreu em maio de 2015, o que na prática é dizer que os dispositivos são inconstitucionais a partir de 11 de 2015. Para melhor compreensão do julgamento, transcreva abaixo a ementa da ADI. E é importante só mencionar alguns trechos aqui, presidente, porque isso daqui é o que vai rebater depois todas as teses, né, apresentadas pela recorrente. Então, no inciso 2, eu destaquei aqui: cabe ação direta de inconstitucionalidade para questionar convênios por constituírem atos normativos de caráter estrutural. No item 3 da ementa da ADI, eu destaco o seguinte, né? O convênio 110 atribuiu às refinarias de petróleo a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações comerciais interestaduais com álcool etílico anidro, combustível,
e biodiesel. No item 4 da emenda, os parágrafos 10 e 11 da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007 prevêem o estorno do crédito na forma de recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido, determinando-se a realização de recolhimento. No inciso 5, eu destaco o seguinte: a distribuidora não se acredita do ICMS diferido que onerou a operação de entrada. E isso é um ponto também crucial para a discussão. Inciso 6. As matérias passíveis de tratamento via convênio são aquelas especificadas no parágrafo 4º do artigo 155 da Constituição Federal, transmudando a medida escritural, anulação de crédito em obrigação de pagar. Item 7. O ICMS diferido já fora suportado pelo substituto, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria. Implica bitributação não autorizada pela Carta Magna, porque aí está dizendo que eles são inconstitucionais, né? Bom, item 8. O montante recolhido a título de estorno diz respeito ao ICMS diferido, bem específica a operação. No item 9, em homenagem à segurança jurídica, essa decisão, né, para que produza efeitos a partir de 6 meses contados da publicação do acórdão. Esses são os trechos mais importantes dessa decisão, para a gente entender o que o contribuinte está pedindo, que não tem direito, né, obviamente. E aí, voltando aqui ao voto. A recorrente está correta no seu raciocínio. A Corte Excelsa criou uma figura híbrida para a solução de conflito normativo, permitindo que a inconstitucionalidade fosse mantida até 10 de 2015. Mas, a partir de 11 de 2015, a exigência tributária não tinha mais a validade jurídica emprestada pela DI para o período anterior. Assim, considerando o sistema híbrido, resta-nos saber se os fatos geradores da recorrente estão ou não no período em que a cobrança inconstitucional foi permitida pelo STF. E a resposta é positiva, vez que a Constituição dos Créditos Tributários alcançou o período de 8 de 2010, 7 a 12 de 2012, janeiro a dezembro de 2013, janeiro e março de 2014. Portanto, dentro do período permitido para a cobrança do tributo declarado inconstitucional, com modulação dos seus efeitos prospectivos para 11 de 2015. Por essa razão, as análises sobre legalidade, tipicidade cerrada, capacidade contributiva, bis in idem, confisco, não cumulatividade, padecem de lógica jurídica ao serem confrontadas com o contexto da DI dos itens 2 a 7 da emenda transcrita acima, vez que tal decisão reconheceu a validade jurídica do ato normativo atacado, Convênio ICMS 110 de 2007, para fins de imposição tributária até 10 de 2015, devido exatamente aos seus efeitos modulatórios prospectivos, que se refere ao prazo de produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, uma vacatio legis às avessas, prevista no artigo 27 da Lei 9868 de 99. Eu transcrevo aqui o trecho que autoriza a fixação de uma outra data para a produção dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Como se vê, a lei permite que a restrição dos efeitos da lei ou do ato normativo declarado inconstitucional possa ser concretizada em data fixada a critério da Corte Constitucional, o que ocorreu no caso, permitindo que o ente tributante exigisse o recolhimento do tributo diferido até 10 de 2015, diretamente dos distribuidores. Portanto, não acolho o pedido de cancelamento do auto de infração com base na interpretação dada pela recorrente à decisão ADI 4171. A recorrente alega ainda que houve aplicação de multa com caráter confiscatório. No entanto, a pena imputada possui supedâneo em lei e, por força do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, este egrégio tribunal não pode conhecer da matéria por falta de preenchimento dos requisitos do referido dispositivo legal, ressalvando ainda que é pacífico em nossos tribunais a possibilidade de aplicação de multa de até 100% do valor do imposto. E, no caso em julgamento, a multa aplicada foi de 50%. E transcrevo aqui essa legislação. Sobre o juros Selic, a resignação da recorrente é procedente, tanto que, ao caso, em julgamento, aplica a súmula TIT número 10, fixando os juros nos termos aplicados para os tributos federais, e transcrevo aqui a ementa da súmula. Com relação à falta de autorização da Comissão de Controle de Qualidade, esse tribunal
há muito vem decidindo que esse procedimento é de presunção relativa e para a parte que o alega, até porque a recorrente poderia ter realizado as diligências necessárias para a demonstração da desobediência à portaria CAT 115/2014, o que não se vê nos autos. Vale ressaltar que há presunção de validade para os autos de infração lavrados após a publicação da referida portaria. Além disso, a corrente da Câmara Superior vem entendendo que a prova do controle de qualidade não é peça necessária do processo relativo ao auto de infração, e eu cito aqui o número do processo. Assim, não sendo trazida a prova pela recorrente de que o controle de qualidade não ocorreu, não acolhe a pretensão da unidade dos autos. A alegação de saldo credor, e que por isso não haveria cobrança de tributo, não pode ser acatada em sede de julgamento de processo administrativo, pois há previsão expressa sobre essa vedação nos termos do inciso 1 do artigo 93 da Lei 13.457 de 2009. Além disso, os dispositivos do convênio 110, vigentes à época dos fatos geradores, não tratam de compensação, mas do recolhimento do valor do imposto diferido, sem a necessidade de apuração com qualquer outra forma de abatimento ou compensação. Por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para fixação dos juros com base na súmula TIT número 10, revisada. É como voto, presidente. E vou fazer os ajustes aqui e registrar o voto. Obrigado. Doutor Walter, qual que é a parte que o senhor não está conhecendo aqui, doutor Walter? Presidente, quando eu cito legislação, é a parte que eu falo que não preenche os requisitos, eu não estou conhecendo. Então, eu mudo esses trechos aonde estão, porque eu vou mais direto, né? Não falo, não conheço, né? Às vezes eu não acolho, alguma coisa assim, tá bom? Tá Eu deixo expresso, coisa rápida, só um minutinho, presidente. Tá, João. Deixa eu só comentar uma coisa. O processo dessa natureza eu já julguei muito também, tá? Eu até falava, a decisão do STF, por via transversa, ela acabou, ao modular os efeitos, ela acabou por declarar constitucional uma parte da legislação, né? Então, nesse caso, não tem como fugir da tributação, tá? Até na antiga composição da 9ª Câmara, quando saiu a decisão do STF falando sobre a não incidência da transferência, né? Eu até comentava, falava, olha, está pendendo de embargos de declaração, não dá para ir lá e aplicar de imediato, né? E alguns meses depois veio a notícia de que ainda não julgou definitivamente, na verdade eles estão vendo qual vai ser o período da modulação dos efeitos agora. Eles estão, as últimas informações que a gente tem, os últimos votos que a gente tem é que vai ter uma modulação dos efeitos de fato, mas eles não sabem quando que vai definir o marco para isso, né? Ou seja, a hora que definir também, por via transversa, vai falar que incidir ICMS na operação de transferência, né? Então, e esse caso do convênio que foi do combustível que está em discussão sobre o combustível, também fala a mesma coisa, né? O convênio foi declarado inconstitucional e eles modularam os efeitos, né? Verdade, presidente. Presidente, eu deixei destacado que não vai ter, que não conheço, daquele dos princípios de legalidade, capacidade contributiva, multa confiscatória, tá? Deixei expresso. Tá, joia. Dr. Walter, senhor presidente, o senhor me permite. Eu estou ouvindo alguns relatos de alguns colegas nossos lá da Comissão de Direito Tributário de Pinheiros, que quando esses processos estão indo para a unidade fiscal de cobrança, em razão da súmula 10, está sendo recalculado apenas os juros, né, e não a atualização do valor básico da multa. E, salvo o melhor juízo, no voto do Dr. Rafael, a gente até acompanhou, ele deixou consignado expressamente que essa limitação também seria para a atualização do valor básico da multa. Então, não sei se é um excesso de zelo ou não, mas, eventualmente, para evitar um cálculo equivocado na unidade fiscal de cobrança, não sei se o senhor acharia interessante ou não
consignar também a extensão da súmula 10 para os índices de atualização do valor básico da multa. Lógico, o voto acaba ficando genérico, né? A gente pressupõe que está sendo aplicado para qualquer coisa que vai índice de superior a Selic. Mas, exatamente. Então, assim, se o presidente entender que a gente mude essa redação, para mim não tem. Eu acredito que se você põe que está aplicando a limitação do juros súmula 10, ela envolve qualquer outro tipo de cálculo que envolva um juros Selic, né? Na minha opinião. Essa Mas seria só uma questão entendo. formal em razão Claro, de umas reclamações de uns colegas nossos, de claro. quando isso estava passando para a unidade fiscal de cobrança, né? Aí, doutor Walter, fica a seu critério, porque eu cito a súmula 10 e o entendimento é que quando você limita a taxa de juros da Selic, você está limitando todos os juros, né? Não só aquele incidente. Por isso que eu nunca especifico no meu voto, né? Mas aí fica a seu critério. Se quiser especificar, fica à vontade. Caso Presidente, contrário, então que também não vai atrapalhar, eu vou tá, só colocar uma vírgula e falar, incluindo base de tá. cálculo, né? Excluído os juros incidentes da base de cálculo, né? Tá, joia. E a modulação do torcivo, parece que o STF está modulando bastante para os contribuintes, né? Mas, né, doutor Walter, a sofrência que foi agora em relação a poder retornar aí algumas cobranças, em especial do CSLL ali de um período bem passado, causa um certo arrepio. A coisa julgada foi relativizada, né? Era um sonho de quem não era constitucionalista, né? Os tributaristas não gostavam muito, mas era um sonho de quem não era constitucionalista. Os constitucionalistas falavam que isso é uma aberração do sistema. E agora virou realidade e os próprios ministros falaram, olha, cuidado, votamos assim, mas eu não sei o que vai dar para frente, né? O Fux e o Gilmar Mendes, tá? Acho que estão com culpa já na cabeça, né? Pois é. Eu, quando comecei a analisar esse processo, doutor Walter, eu imaginei que o contribuinte tinha alguma ação judicial antecedente à decisão da ADI, né? É interessante, né? Até porque a ADI é bem evidente, né, da questão de modulação dos efeitos. Sim, E eu cheguei no final de todas as alegações, não havia. Eu falei, não tem muito sentido aduzir essa inconstitucionalidade em razão da própria modulação, né? verdade, verdade. Mas é engraçado, né? Eu só vou terminar aqui, vou ser rápido, mas eu digo o seguinte: eu apresentei um artigo no Comped no final do ano passado, eu e minha esposa, lá em Santa Catarina, atacando exatamente essa questão da modulação dos efeitos, né? Porque é você conviver com uma norma inconstitucional permitida pela Constituição, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, na verdade. É bem interessante isso dentro de um sistema jurídico, né? Então, presidente, só para se concordar, no dispositivo ficou assim, ó, por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para a fixação do juros Selic, com base na súmula TIT revisada, para a cobrança de imposto e base de cálculo da multa. Tudo bem, presidente? Perfeito, doutor Walter. Pode gravar e a gente encerra a discussão e passa ao julgamento. Alguém tem Obrigado. alguma coisa, alguma dúvida? Pronto, presidente, obrigado.
Só um minutinho. Encerrado o julgamento do processo Petroluz Distribuidora Limitada, IM 4061499, decisão unânime, prevalecendo o voto do ilustre juiz relator pelo parcial conhecimento, parcial provimento. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço ao doutor Bruno pela presença, substituindo o doutor Carlos. Agradeço também ao doutor Rodolfo pela DRF, ao doutor Rafael e ao doutor Walter, que estão sempre presentes aqui me ajudando na condução dos trabalhos. Peço para que todos aguardem, tenham um bom dia, um bom final de semana. O Hélio vai providenciar o encerramento da gravação e encerramento da transmissão. Obrigado a todos. Peço só um minutinho que o Hélio, ele caiu o computador dele, ele está reiniciando e ele já vai encerrar a transmissão.
Deixa eu só adiantar, a sessão já está encerrada, só estou aguardando o Hélio encerrar a transmissão e a gravação. Se alguém tiver algum compromisso e precisar sair,